Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre a incrível história da arte grega. Vamos percorrer sobre os três principais períodos: arcaico, helenístico e clássico. Passo a palavra para a Letícia, que vai nos situar um pouco sobre o período arcaico. Então, o período arcaico da arte grega começou mais ou menos a 700 até 480 a.C. Foi uma fase super importante porque quando as cidades, estados, as famosas polis começaram a se consolidar, tipo Atenas, Esparta e Corinto. A gente também vê o surgimento da escrita alfabética, que foi um passo enorme para a cultura grega se desenvolver. Sem contar que foi onde começaram os Jogos Olímpicos, a mais ou menos 676 a.C. Ou seja, foi uma época com muita organização política, social e cultural, preparando o caminho para que todo o brilho que viria depois do período clássico. Em relação aos espaços onde a arte arcaica surgiu e se desenvolveu, tem alguma cidade-estado que se destaca nesse momento? A arte arcaica se desenvolveu principalmente na Grécia continental, ou seja, foi uma época com muita organização política, social e cultural, preparando o caminho para que todo o brilho que viria depois do período clássico. Em relação aos espaços onde a arte arcaica surgiu e se desenvolveu, tem alguma cidade-estado que se destaca nesse momento? A arte arcaica se desenvolveu principalmente na Grécia continental, ou seja, foi uma época com muita organização política, social e cultural, preparando o caminho para que todo o brilho que viria nas ilhas do Mar Egeu e também nas regiões da Ásia Menor, que hoje é parte da Turquia. Cidades como Atenas, Corinto e Esparta foram super importantes nesse período. É interessante que nessa época a arte ainda tinha muita influência externa, tipo do Egito, principalmente nas esculturas, aquelas figuras mais rígidas, meio duras, sabe? E a cerâmica decorada também era muito forte, cheia de padrões e cenas do cotidiano grego. Era o começo da intensidade artística que depois ia evoluir muito. E agora, para continuar essa linha do tempo e explicar mais sobre a arte grega, passamos para o período clássico. Olivia, que contexto histórico marcou o surgimento da arte clássica? Como os séculos de Péricles e a democracia ateniense influenciaram esse movimento? Então, o surgimento da arte clássica está muito ligado a um momento de grande transformação na Grécia, principalmente em Atenas. A gente está falando ali do século V a.C., conhecido como o século de Péricles. Foi uma época em que Atenas ficou super poderosa depois das guerras médicas, aquelas contra os persas. Com a liderança de Péricles, a democracia se fortaleceu e os cidadãos começaram a se valorizar muito ideias com a razão, a harmonia e o equilíbrio, e tudo isso se refletiu na arte. A arte clássica buscava representar o ser humano de forma idealizada, mas ao mesmo tempo muito natural, muito proporcional. Era uma arte que queria mostrar o que havia de mais belo e perfeito na humanidade. Além disso, o governo investiu pesado em construções e esculturas públicas, como forma de mostrar o poder de Atenas. Então é por isso que, nessa fase, é tão cheia de obras-primas que a gente admira até hoje. Obrigada, Olivia. Depois da morte, Mateus, depois das conquistas de Alexandre, a Grécia viveu muitas transformações. Pode contar pra gente como o contexto histórico funcionou no início do período helenístico? A cultura e as artes gregas chegaram forte no Egito, na Ásia e na Ásia Menor, que é a atual Turquia, na Síria e em parte da Índia. Em todos esses lugares, a arte helenística deixou sua marca de esculturas expressivas, cheias de drama e movimento.